básica, a causa básica de toda depressão espiritual é a incredulidade. Pois se não fosse por ela, nem o diabo poderia fazer coisa alguma e nem nenhuma das outras coisas que nós mencionamos. É porque prestamos atenção ao diabo em vez de ouvirmos a Deus que caímos derrotados diante dos ataques do inimigo. Por isso é que o salmista continua dizendo a si mesmo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele volta o seu pensamento para Deus. Por quê? Porque ele estava deprimido e tinha se esquecido de Deus, de forma que sua fé em Deus e no seu poder e sua confiança no relacionamento que ele tinha com o Senhor não eram o que deveriam ser. Podemos, portanto, resumir tudo isso afirmando que a causa fundamental é pura e simples incredulidade. Até aqui, então, temos examinado as causas. E quanto ao tratamento? Abreviadamente, por ora, a primeira coisa que precisamos aprender é o que o salmista aprendeu. Precisamos assumir o controle de nós mesmos. Este homem não se contentou em ficar sentado, sentindo pena de si mesmo, isolado, triste, deprimido, remoendo. Ele fez alguma coisa a respeito. Ele assumiu o controle de si mesmo. Mas ele fez uma coisa ainda mais importante. Ele falou consigo mesmo. Ele se voltou para si mesmo dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Fala consigo mesmo. Argumenta consigo mesmo. Às vezes, pessoas deprimidas não querem nem ouvir os outros. E elas mesmas alimentam em vez de fazer perguntas e questionar elas mesmas. Ele se voltou para si mesmo, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Fala consigo mesmo, argumenta consigo mesmo. No entanto, alguém indaga: mas não é exatamente isso que devemos evitar, já que gastar tempo demais consigo mesmo é uma das causas do problema? Isso contradiz suas declarações anteriores. Fomos advertidos por você contra a introspecção e morbidez, e agora você nos diz que devemos falar conosco mesmos? Como podemos harmonizar as duas coisas? Desta maneira, queridos, eu estou dizendo que devemos falar com o nosso eu, em vez de permitir que o nosso eu fale conosco. É totalmente diferente. Entendem o que isso significa? Eu estou dizendo que o maior problema em toda essa questão de depressão espiritual, num sentido, é que nós permitimos que o nosso eu fale conosco, em vez de nós falarmos com o nosso eu, baseado nas Escrituras. Estou tentando ser deliberadamente paradoxal? De modo nenhum. Isso é a essência da sabedoria nessa questão. Já perceberam que uma grande parte da infelicidade e perturbação em suas vidas provém do fato que vocês estão escutando a si mesmos em vez de falar consigo mesmos? Por exemplo, considerem os pensamentos que lhes vêm à mente quando vocês acordam de manhã. Vocês não os originaram, mas esses pensamentos começam a falar, entre aspas, com vocês, trazendo de volta os problemas de ontem, a mesma morbidez, a mesma depressão e etc. Alguém está falando. Quem está lhes falando? O seu eu, entre aspas, está falando com vocês. Ora, o que o salmista fez foi o seguinte: em vez de permitir que esse eu falasse com ele, ele começou a falar consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele pergunta. Sua alma estava deprimida, esmagando-o. Por isso, ele se dirige a ela dizendo: ouça por um momento, em vez de falar, eu quero falar contigo. Vocês entendem o que eu estou falando? Se não, é porque ainda não tiveram muita experiência com essas coisas. A arte maior na questão da vida espiritual é saber como dominar-se. Um homem precisa ter controle sobre si mesmo, deve falar consigo mesmo, exortar e examinar a si mesmo. Deve perguntar à sua alma: por que estás abatida? Como pode se abater assim?
você, como ele, precisa se voltar para si mesmo, repreendendo, censurando, condenando, exortando e dizendo a si mesmo: espere em Deus. Em vez de resmungar e murmurar dessa maneira infeliz e deprimida nesse canto escuro, então deve prosseguir lembrando-se de Deus, quem Ele é, o que Ele é, o que Ele tem feito e o que Ele tem prometido fazer. Tendo feito isso, termine com esta nota de triunfo. Desafie a si mesmo, desafie os outros, desafie o diabo e o mundo todo, dizendo como este homem: eu ainda o louvarei, ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Essa é a essência do tratamento em resumo. Os demais sermões serão apenas uma exposição mais elaborada do que foi apresentado aqui. A essência dessa questão é entender que este nosso eu interior, esta outra pessoa dentro de nós, este eu entre aspas, precisa ser controlado. Não lhe dê atenção, precisa ser controlado pelas Escrituras, por Deus, pela verdade. Não lhe dê atenção, fale com ele, condenando, censurando, exortando, encorajando, relembrando daquilo que você sabe sobre Deus e sobre a sua palavra, em vez de ouvir placidamente o que ele tem a dizer a você, permitindo que ele o leve ao desânimo e à depressão. Certamente é isto que ele sempre fará se você lhe entregar o controle. O diabo astuto tenta controlar nosso eu interior, usando para nos deprimir. Precisamos nos erguer, dizendo como este homem: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Pare com isso. Espere em Deus, pois o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém, queridos? Essas são as considerações gerais. E agora nós vamos poder passar sermão por sermão, olhando tudo que a Bíblia ensina a respeito disso. Amém, queridos?